Sejam bem-vindos ao canal Catequese com Amor. Quiz bíblico, 20 perguntas com 10 segundos para responder cada pergunta. E aí, está preparado? O Novo Testamento. Pergunta 1. Qual foi o primeiro milagre realizado por Jesus, de acordo com o Novo Testamento? A. Transformar água em vinho. B. Multiplicar pães e peixes. C. Curar um leproso ou D. Ressuscitar Lázaro. Resposta A. Transformar água em vinho. Pergunta 2. Quem foi o discípulo que negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar, como Jesus havia predito? A. Pedro. B. Tiago. C. João ou D. Judas Iscariote? Resposta A. Pedro. Pergunta 3. O que Jesus disse que devemos fazer aos nossos inimigos, de acordo com o Sermão da Montanha? A. Odiá-los. B. Amá-los. C. Ignorá-los. D. Sentir pena deles. Resposta B. Amá-los. Pergunta 4. Qual dos evangelhos do Novo Testamento descreve o nascimento de Jesus em Belém? A. Mateus. B. Marcos. C. Lucas ou D. João? Resposta A. Mateus e C. Lucas. Pergunta 5. Quem foi o homem rico que buscou a Jesus para perguntar como obter a vida eterna? A. Zaqueu. B. Nicodemos. C. Simão Pedro ou D. O jovem rico? Resposta D. O jovem rico. Pergunta 6. Qual é o capítulo do Novo Testamento que contém o famoso Salmo do Amor, 1 Coríntios 13, que descreve o amor como paciente e benigno? A. Coríntios. B. Mateus. C. João ou D. Filipenses? Resposta A. Coríntios. Pergunta 7. Quem foi o apóstolo que escreveu a maioria das epístolas no Novo Testamento? A. Pedro. B. João. C. Paulo ou D. Tiago? Resposta C. Paulo. Pergunta 8. Qual é o evangelho que descreve a parábola do filho pródigo? A. Mateus. B. Marcos. C. Lucas ou D. João? Resposta C. Lucas. Pergunta 9. Qual é o último livro do Novo Testamento que descreve visões proféticas sobre o fim dos tempos? A. Apocalipse. B. Hebreus. C. Timóteo ou D. Judas? Resposta A. Apocalipse. Pergunta 10. Quem foi o discípulo conhecido como o discípulo amado e que estava presente na crucificação de Jesus? A. Pedro. B. André. C. João ou D. Tiago? Resposta C. João. Pergunta 11. Qual é o nome do apóstolo que traiu Jesus com um beijo e o informou às autoridades romanas? A. João. B. André. C. Tiago ou D. Judas Iscariotes? Resposta D. Judas Iscariotes. Pergunta 12. Quem foi o apóstolo que, segundo a tradição, escreveu o livro de Apocalipse? A. Pedro. B. João. C. Paulo ou D. Judas? Resposta B. João. Pergunta 13. Quem foi o rei que tentou a matança de todos os bebês do sexo masculino em Belém na tentativa de matar Jesus?
A. Herodes, o Grande. B. Pilatos. C. César Augusto ou D. Nabucodonosor? Resposta: A. Herodes, o Grande. Pergunta 14. Qual foi o local onde Jesus fez o famoso Sermão da Montanha? A. Monte Sinai. B. Monte Nebo. C. Monte das Oliveiras ou D. Monte das Bem-aventuranças? Resposta: D. Monte das Bem-aventuranças. Pergunta 15. Qual é a parábola em que Jesus descreve um filho que pede sua herança antecipadamente e acaba retornando ao seu pai arrependido? A. A parábola do bom samaritano. B. A parábola do filho pródigo. C. A parábola do semeador ou D. A parábola do tesouro escondido? Resposta: B. É a parábola do filho pródigo. Pergunta 16. Quem foi o cobrador de impostos que Jesus chamou para ser seu discípulo e que posteriormente escreveu um dos evangelhos? A. Pedro. B. Tiago. C. Levi e Mateus ou D. Bartolomeu? Resposta: C. Levi e Mateus. Pergunta 17. Qual é a passagem bíblica que descreve o nascimento de Jesus em Belém? A. Lucas capítulo 2 versículo de 1 a 20. B. Mateus capítulo 1 versículo de 18 a 25. C. João capítulo 3 versículo de 16 a 17 ou D. Marcos capítulo 10 versículo 45. Resposta: A. Lucas capítulo 2 versículo de 1 a 20. Pergunta 18. Quem foi o irmão de Maria e Marta, a quem Jesus ressuscitou dos mortos? A. João Batista. B. Lázaro. C. Paulo de Tarso ou D. Santiago? Resposta: B. Lázaro. Pergunta 19. Qual discípulo de Jesus é conhecido por sua incredulidade e incidente ver as marcas dos pregos nas mãos de Jesus após a ressurreição? A. Pedro. B. João. C. Tomé ou D. Felipe? Resposta: C. Tomé. Pergunta 20. Qual é o nome da prima de Maria que era considerada estéril mas concebeu um filho já na velhice? A. Madalena. B. Marta. C. Isabel ou D. Sara? Resposta: C. Isabel. Escreva nos comentários quantos acertos você teve e se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigada por assistir.